Desembargador, muito obrigada por estar aqui no Justiça para Todos. Daiane, eu que agradeço o convite por poder estar aqui mais uma vez e agradeço a audiência daqueles que estão nos assistindo. Vamos começar a nossa conversa sobre a proposta constitucional, de emenda constitucional número 6, que trata, inclusive, das regras de transição da reforma da Previdência. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, ela sugere a retirada do artigo 3º do texto proposto pelo Executivo. Doutor Carlos, o senhor pode explicar para a gente esse dispositivo e por que dessa solicitação, dessa recomendação? Bom, o dispositivo trata de supressão das regras de transição das emendas constitucionais anteriores. Para aqueles que não sabem, o Serviço Público Federal já passou por 3 reformas previdenciárias. Nessas 3 reformas que vigoraram nos seus respectivos tempos, né, houve um respeito às regras do jogo jogadas em cada um desses períodos, de forma a que não houvesse uma mudança abrupta de um regime para o outro. Então, quando a gente fala de regra de transição, justamente a gente está defendendo a segurança jurídica, que as regras do jogo sejam respeitadas enquanto o jogo for jogado nessa sistemática. A partir do momento em que as regras do jogo mudam, eu não posso desprezar tudo aquilo que já aconteceu, porque isso causa insegurança jurídica, né? Então, nós tivemos aí a Emenda Constitucional 20 de 98, depois a Emenda Constitucional 41 de 2003 e depois a Emenda Constitucional 47 de 2005. Todas essas emendas trouxeram reforma no sistema previdenciário do serviço público e trouxeram regras de transição. E o que o artigo 3º da atual proposta de emenda constitucional de reforma da Previdência faz é justamente suprimir essas regras de transição anteriores, causando um caos, uma insegurança jurídica para quem se encontra no serviço público, especialmente aqueles que ingressaram até 2003, porque foram aqueles que sofreram especialmente com reformas da Previdência mais agudas. A gente sabe que o servidor público, ou melhor, aquele pretendente ao cargo de servidor público, quando ele faz a opção levando em consideração todo aquele pacote de benefícios e prejuízos, porque estar no serviço público não é só benéfico. A gente não tem FGTS, a gente tem limitação do teto constitucional, eu tenho um bom padrão de vida, mas a possibilidade de enriquecimento com o serviço público não há. Isso é incompatível. Então, quando o servidor público faz a opção dele de uma vida, ele também leva em consideração as regras que vão nortear a aposentadoria dele no final da vida profissional. Doutor Carlos, ainda sobre a regra de transição, a JUF propõe a troca dos critérios por um pedágio de 20%. O que seria isso? Bom, Daiane, o que acontece é que a regra de transição proposta pelo governo federal, na realidade, implica em inexistência de regra de transição. Por quê? Porque houve uma elevação da idade. Primeira vez que se falou em conjugação de fatores idade e tempo de serviço no ordenamento jurídico brasileiro foi na Emenda Constitucional número 20 de 98, onde se estabeleceu como idade mínima para percepção de um benefício de aposentadoria, que a mulher tivesse no mínimo 48 anos e o homem 53. E a partir daí foram fazendo ajustes que elevavam a idade, mas ao mesmo tempo reduzia a expectativa máxima de acordo com anos de contribuição. Então, eu avançava com a minha idade e conforme eu fosse contribuindo, eu não precisaria chegar naquela idade teto máxima, depois fixada pela Emenda 41, que foi de 65 anos para homens, 60 anos para as mulheres, justamente para que não houvesse essa quebra de sistema abrupta, mas houvesse uma transição de um regime para o outro. O que a JUF propõe agora é que, no momento em que a emenda for promulgada, eu verifique quanto tempo falta ainda para que eu complete o meu tempo integral de contribuição e, com isso, eu cumpra um pedágio de 20% em cima desse tempo necessário para eu me aposentar. Por exemplo,
Se faltam 10 anos, eu cumprirei mais 20% de 10 anos, ou seja, 12 anos, para que eu possa me aposentar. Sem que se exija os requisitos que a emenda estabelece, no momento em que ela for promulgada, 61 anos para homens, 56 para as mulheres, mais 35 anos de contribuição homem, 30 mulheres, tempo de idade esse que vai progredindo no tempo. Pelo sistema anterior, os critérios são bem mais benéficos. Então é preciso que se respeite o jogo na forma em que ele foi jogado até a emenda, né? Se faça aí uma regra de proporcionalidade e se aplique um pedágio para que essa transição seja uma transição correta, uma transição que não represente uma ruptura, uma transição que não faça ruir, né, todo o planejamento que esse servidor teve durante a sua vida pública. Então, doutor Carlos, a garantia da integralidade, a PEC do jeito que está, ela retira isso? Do jeito que está, implica em retirar, porque se você, para ter direito a ela, vai precisar trabalhar de qualquer forma até os 65, ainda que essa não seja a regra até então vigente, os efeitos práticos é que ela retira o direito à integralidade.